Nós somos a Trupe de Truões, somos de Uberlândia, Minas Gerais, e o grupo já existe há 11 anos. Saímos de dentro da Universidade Federal de Uberlândia, éramos alunos, e fomos alunos do diretor, que hoje é o diretor do grupo, Paulo Merizio. Ele ficou 9 anos, ele é natural de Niterói, ficou 9 anos em Uberlândia como professor, e todos nós do grupo fomos alunos dele. E desde 2002, as nossas montagens eram resultados de disciplina, e essas montagens foram tendo repercussão. A gente saiu dos muros da universidade, fomos para os teatros da cidade e começamos a participar de um circuito de festivais universitários, festivais nacionais. E aí começamos o grupo foi tomando uma outra cara, foi se profissionalizando. Hoje a gente já está com uma sede própria há 3 anos. Já saímos da universidade, não temos vínculo mais, estamos aí construindo, consolidando cada vez mais o nosso trabalho, amadurecendo as pesquisas. Somos ponto de cultura, onde a gente trabalha com formação de público e espectador na cidade de Uberlândia, com aulas de teatro para adolescentes, seminários sobre sustentabilidade cultural para artistas da cidade. E o ponto de cultura viabilizou a sede, né, do grupo e equipar esse espaço como um centro cultural da cidade de Uberlândia. O Simbá é um espetáculo que já tem 5 anos aí de estrada. A gente estreou ele em 2008. Ele foi fruto do prêmio Miriam Muniz de teatro em 2007. A gente montou ele final de 2007, início de 2008, estreamos e fizemos já bastante festival com ele. Fomos aprovados num edital do Festival de Teatro SESI. Mostra de Teatro Infantil do SESI, onde a gente fez 13 cidades também do interior paulista, que foi bem bacana. Mas a gente ia, ficava o fim de semana e voltava. Aí não, agora a gente está tendo uma experiência de ficar uma temporada, 2 meses fora de casa. Então, e de norte a sul, assim, então, muita coisa diferente, comida diferente, gente diferente, forma de falar diferente, público, recepção diferente do nosso espetáculo, cada público está recebendo de uma forma diferente. Nós estamos no interior do país, né? E em uma região em que não há a figura do produtor cultural. Então, para que a gente consiga viabilizar o nosso ofício lá, nós tivemos que assumir a opção de que os atores do grupo também vão se capacitando em outras áreas que não são a nossa formação inicial. Então, a gente, ao longo do período, fomos também nos especializando em figurino, cenografia e produção, né, em gestão de projetos. E aí, para nós, essa junção, né, e estar em grupo facilita com que a gente consiga viver de teatro no interior do país. Sem essa estrutura de grupo, a gente não sobrevive enquanto grupo. Enquanto um coletivo de pessoas que quer fazer teatro. Não tem muito para onde correr. E é uma característica muito mineira, eu acho. Eu vejo muito Belo Horizonte, ali no interior de Minas também, é essa configuração que é possível para a gente para viver do nosso ofício. As universidades têm sido muito importantes, os cursos de teatro, o curso de teatro de Uberlândia tem em torno de 17, 18 anos. Então, os atores que hoje estão formando grupos foram alunos que se formaram nessa universidade. Então, assim, se a gente quer viver de teatro, tem que se agrupar, né? É uma forma que é possível. Diferente de grandes centros, não é uma realidade de Uberlândia, por exemplo, abrir testes para cinema ou para teatro. Então, o que existe é isso, são um grupo de pessoas que se formam. Nós somos um grupo de pessoas que se juntou e enxergou nessa junção a possibilidade de viabilizar aí a profissionalização de todos aqueles que estavam juntos. Ao longo desse período, a gente vem amadurecendo, né, e descobrindo juntos o que queremos fazer juntos e como fazer. Então, a trupe não se intitula como um grupo que pesquisa isso ou aquilo. Na próxima montagem, a gente vai se juntar e decidir o que queremos fazer juntos, e aí vamos escolher qual técnica a gente vai querer
aprimorar, e aí a partir disso vai surgir um novo espetáculo. E aí dentro disso a gente também vai temperando, porque é importante também que dentro desse coletivo, né, a individualidade seja alimentada. Mas tudo isso acaba tendo que estar, precisa respeitar o andamento coletivo. Então, há aqueles que já fizeram mestrado, por exemplo, e há aqueles que querem fazer, mas que é preciso esperar um momento em que no grupo isso esteja favorável para que alguém consiga estar mais ocupado no mestrado e não deixe um espaço vazio que outra pessoa não possa ocupar. Então a gente acaba tendo que ir temperando isso e combinando quando que cada desejo individual também vai poder ser atendido, levando em consideração que existe um coletivo que é maior. E aí é isso, né? Trabalhar em grupo é um projeto de vida. E aí todas as pessoas estão ali acreditando naquilo e colocando a sua força para que seja viabilizado um sonho muito maior. E, no nosso caso, né, estar no interior do país como um grupo que vive de teatro, né, a gente inclusive vem enxergando assim, que há uma obrigação nossa também com outras pessoas que vivem lá e que ainda não vivem de teatro, mas que podem viver, né? É uma forma de mostrar para as outras pessoas que não é preciso sair do interior do país para ir para um grande eixo, para viver da sua arte ou viabilizar um sonho. Lá, no interior de Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, onde nós estamos, onde nós permaneceremos, porque é um lugar onde a gente pode contribuir, muito mais talvez do que estar em outro lugar. E acho que todo mundo do grupo tem consciência disso, e por isso estamos lá e lá vamos permanecer desenvolvendo o nosso trabalho. O teatro para a infância e juventude tem sido... A gente percebe que ele está um pouco à margem do que está se discutindo sobre teatro, sobre a contemporaneidade, sobre o teatro pós-dramático. E a gente acha que não, que ele tem que estar no mesmo patamar de discussão. A gente faz teatro com o mesmo rigor técnico, com as mesmas dedicação e pesquisa que a gente faz para os nossos adultos. E a gente acredita que é nesse lugar que o teatro infantil tem que estar. Acreditando num teatro que é para todas as idades, num fazer teatral, que a gente trabalha algumas temáticas para a criança, mas que você não precisa ter uma outra forma de falar com a criança. Você não precisa ter entrar no universo da criança. Não precisa, porque ela vive no mesmo mundo que a gente. Então, é a partir desse pensamento de que ela faz parte desse mesmo universo do adulto e da criança, é que a gente constrói os nossos espetáculos. Muito em cima do jogo, muito em cima da brincadeira, muito em cima de regras que a gente estabelece ali e estabelece com aquela criança para que ela compre essa brincadeira e entre no jogo, sem precisar usar de artifícios que menosprezem a inteligência dela, ou que acham que por ela não ter uma determinada idade, ou não ter tido uma vivência maior, ela não vai chegar numa temática que a gente quer discutir. Não, ela vai absorver aquilo de acordo com o que ela já tem de bagagem, com a experiência que ela tem, e sim, ela vai saber ler. O teatro infanto-juvenil, a gente acredita que o espaço do teatro não é um lugar que a criança tem que aprender ou que tem que ter uma moral da história. Não, é um espaço outro. Já existem mecanismos para fazer isso. Já existe a escola, já existem outros. O teatro tem que ser um lugar de oferecer novas possibilidades, de oferecer novos caminhos para essa criança, para que ela também possa, junto com a gente, ir completando as ansiedades dela. Então, seguindo essa linha de raciocínio, que está muito ligada com as discussões de contemporaneidade, de teatro contemporâneo, é que a gente vai se guiando no teatro para a infância e juventude. E acho que aí a gente se coloca num lugar de liberdade poética, de brincadeira, não de voltar no tempo, de querer ser criança, não, mas de ir acompanhando a criança. A gente sempre fala que é bom a gente todos nós somos licenciados em artes cênicas, em teatro, somos professores também, então todo mundo tem uma prática muito grande com criança, dando aula para crianças, trabalho com crianças, e aí daí isso nutrir também, isso acaba nutrindo os nossos processos criativos. O contato direto com a criança alimenta os nossos trabalhos, e esses nossos trabalhos a gente também vai experimentando com essas crianças que estão perto. Então, é importante a gente manter esse trabalho de sempre ter crianças, trabalhar com crianças
próximos para alimentar mesmo. Porque em um momento em que, né, o Brasil e o mundo vêm discutindo sobre teatro contemporâneo, sobre teatro pós-dramático, em que todas as linguagens podem estar misturadas na cena, onde o palco não é necessariamente um palco italiano, mas ele pode ser um rio, ele pode ser um hospital, ele pode ser a rua, ele pode ser a praça. Ele pode ser um espaço performático. Em que a dramaturgia pode estar posta de infinitas formas. Por que não possibilitar tudo isso à criança? Porque a criança tem que continuar em um outro lugar protegido, em um teatro que é claro, que é tranquilo. Porque que também essa explosão da cena brasileira não pode chegar aos olhos das crianças, né? Porque isso não pode também impactar nela? A gente acha que pode e deve. A gente vem usando um termo teatro sem fronteiras etárias, né? Que é um espetáculo que pode ser visto por qualquer idade. E a gente também tem essa preocupação de que o espetáculo ele não tem que agradar só a criança, ele tem que agradar todos que estão no teatro. Porque se o pai vai ao teatro e o que ele assiste não lhe agrada, será que ele vai voltar naquele lugar com o filho? Até porque muitas vezes é isso, é formação de público não só da criança, mas do adulto que também não tem o hábito de ir ao teatro. E aí, no caso do Simbá, por exemplo, tem cenas, né, que os adultos se divertem mais do que as crianças. Tem uma cena em que o Simbá para em um lugar e ele nesse lugar, ele se casa com a princesa e existe a tradição de que quando um dos cônjuges morre, o outro tem que ser enterrado vivo junto com ele. Isso, para os adultos, é assim, eles vão ao delírio e eles racham de rir. A criança, às vezes, você percebe assim, sabe a risada atrasada? Porque a piada ali, ela atinge muito mais o adulto, porque ele consegue estabelecer um outro tipo de relação com esse trecho da história, do que a criança. Então, a gente vem pensando nisso e desenvolvendo em Uberlândia projetos de formação de público espectador, né? A gente tem um projeto que é Ações Pedagógicas de Formação de Público e Espectador. A gente realizou ele em Uberlândia, com 2 escolas, uma que era de um distrito próximo a Uberlândia e uma outra de uma escola mais afastada, que era para levar o filho e 2 pessoas da família. Então, a gente fez um trabalho de preparação com as professoras, os professores desses alunos, depois levou os alunos ao teatro junto com os seus pais, era num horário onde o ônibus ia buscar com o pai, por volta das 7 horas, que o pai já tinha chegado do trabalho, e aí o filho, 2 pessoas da família, e depois a escola também fazia um trabalho de desdobramento a partir do que ele tinha assistido. Então, nos interessa muito esse contexto onde a família também vai ao teatro, onde o pai que leva seu filho, porque é ele que vai estimular essa criança como num jogo de futebol, assim. Você vai levar a criança, o seu filho, no estádio, vai ensinar as regras para ele e ele vai passar a torcer, vai passar a entender como que funciona os códigos, as regras, quando que é impedimento, quando que é cartão. Da mesma forma, a gente acredita que é o teatro, assim. É desde a infância que você vai ali instrumentalizando ele para que ele conheça as regras do jogo e passe a ser um torcedor, e passe a ser um assíduo das salas de teatro. E aí acho que além disso, de todos os espectadores, independente de criança ou adulto, entenderem os códigos para que ele consiga se comunicar com isso e ter um olhar crítico a respeito, né, e começar a ter a opinião dele sobre o que ele está vendo, acho que há uma relação afetiva com isso, né? Que significado tem isso para você? O que te provoca quando você senta e fica ali 50 minutos, 2 horas assistindo o espetáculo? Então, a gente vem pensando, desde os projetos de formação de público, que tem ações antes e posterior ao espetáculo, como na cena em si, como provocar isso nas pessoas, como fazer com que as pessoas se envolvam afetivamente com o que elas estão vendo, para que isso possa ter um significado para elas e elas possam querer voltar e sentar naquela cadeira e estar diante de um palco. A gente passou por alguns festivais, palco giratório e aldeias, e aí a gente tem também a possibilidade de assistir espetáculos de diferentes regiões do país, né, com estéticas totalmente opostas um do outro, e isso também é uma forma de aprimoramento artístico, né? O contato com diferentes plateias e de diferentes gentes, né? É um Brasil cheio é uma diversidade infinita, desde sotaque, temperatura, sabor,
E aí, acho que tudo isso, de alguma forma, tem a ver com cultura, e aí a resposta do público acaba sendo, né, diferente em cada lugar, mas também é um teste importantíssimo e uma oportunidade de aprimoramento para o espetáculo, porque são palcos totalmente diferentes, são estruturas também muito diferentes, E de e aí relação. tudo isso interfere nessa relação com a plateia. Né? E a relação com as pessoas também. Tem cidade que a gente chega e que é muito calorosa, tem cidade que a gente chega e que as coisas já são mais frias, mas é o tipo de cultura que a cidade tem. E eu tenho percebido também, como a gente apresenta para muitas crianças, né, que como cada criança responde, aí você vai investigar com a cidade, com as pessoas que trabalham, tem crianças que já vêm participando de uma cultura de ir ao teatro, tem o hábito de ir ao teatro, tem outras crianças que estão indo pela primeira vez e como elas reagem, como elas se comportam em cada lugar. Então isso tem sido um termômetro e um aprendizado muito grande para a gente, de ir entendendo como é que também funciona a formação em cada lugar, como a cidade ou o SESC ou a política pública daquele lugar também contribui para que essas pessoas vão se formando enquanto público, né? E a gente, né, das histórias todas que a gente já viu até agora, a gente saiu de Uberlândia, fizemos Goiânia, Belém, aí Fortaleza, fomos para o Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte a gente fez 3 cidades. E aí a gente chegou em Mossoró, que ainda era uma paisagem parecida com os outros lugares por onde a gente tinha passado de alguma forma, assim, né? A gente estava no centro urbano. E aí a gente ia de Mossoró para Caicó, de transporte terrestre. E aí a gente dormiu, de repente alguém acordou e falou, gente, olha isso aqui. A hora que a gente acordou e olhou, era o sertão, a gente estava no meio do sertão, né? Mudou de paisagem. E era linda, era um choque, assim, muito diferente da paisagem, né, do Cerrado Mineiro. E era outra coisa, mas era isso, né? É o sertão, é seco, é areia, é sol, mas é lindo ver aquilo. E aí a gente estava indo em umas nuvens, a gente ainda brincou assim, gente, acho que vai chover. E aí o Newton, que era o técnico do SESC que estava acompanhando a gente, falou assim, não, gente, se chover em Caicó, aí a gente vai acreditar nessa história de que mineiro traz chuva. Porque, gente, aqui não chove há 2 anos. Newton, mas acabou de chover em Mossoró, e Mossoró não chovia há 2 anos. Não, mas se choveu em Mossoró, se Caicó chover, eu quero ver como é que vai ser. Não, então vamos. E era a nossa apresentação em um lugar aberto. Porque lá não tem um teatro ainda, está em construção, então ia ser numa área externa do SESC. Beleza, então como área externa a gente tem que ir mais tarde, porque vai ter que esperar escurecer para afinar a iluminação e tudo mais. Então tá, então 5 e meia a gente vai montar cenário, mesmo, né? Não chove mesmo, a gente monta cenário e aí 6 horas começa a afinar a luz que vai estar escurecendo. Beleza, chegamos 5 e meia, a hora que a gente tirou as coisas de dentro do case, uma tempestade começou a cair. Falei, meu Deus do céu, e agora? Aí ficamos esperando. Deu a apresentação marcada para as 8 horas. Deu 7 horas, a chuva começou a parar e o público começou a chegar. Mas ainda estava chovendo, e o público chegando, e o público chegando. Gente, eles vão vir mesmo debaixo de chuva. Eles vão vir, eles estão chegando. E aí vamos montar cenário. O palco estava molhado, né? Toda a estrutura, inclusive de iluminação, estava molhada. A gente começou a montar daquela coisa. Gente, será que vai parar mesmo? Será e a gente pula muito no espetáculo. Será que não apresenta? Será que cancela? Aquela coisa. E a gente pula o tempo todo no espetáculo, num cenário que é de ferro, a gente faz acrobacia, não sei o quê. E aí a gente começou a pensar, será que vai? Ou não? Será que é melhor não, pela segurança? Só que tinha ali aproximadamente 500 pessoas que estavam debaixo de chuva junto com a gente, sentadas esperando. E aí tinha uns crianças que falavam assim, que hora vai começar? A gente não vai embora, a gente veio para assistir um espetáculo de teatro e a gente só vai embora depois que acabar. Não, aí teve um momento crítico, assim, a gente ia, não, decidimos que vamos. Aí caiu aquela chuva. Aí o povo levantou das cadeiras, foi tudo esconder. Aí a gente, não, acho que realmente não vai dar. Aí, enquanto a gente ficou nessa tensão, parou de chover. Quando a gente voltou, já todo mundo estava sentado de novo. E a gente pensou, não, gente, não podemos, não existe a possibilidade de não apresentar nesse lugar. Temos 500 pessoas que estão debaixo de chuva, junto conosco, esperando o espetáculo acontecer. E felizes, porque estava chovendo. Porque há 2 anos não chovia na cidade. E aí a gente fez a apresentação tensa, com essa coisa de tá chovendo, vai começar a chover, e a iluminação, então tem fio elétrico, a gente pula e tal.
Mas foi, acho assim, a apresentação que entrou para a história de Cimbal Marujo. E a gente, inclusive, está brincando com isso. Tem uma música do Arnaldo Antunes que a gente usa na peça que é Debaixo d'Água. E aí, em Caicó, pela primeira vez, Cimbal esteve literalmente debaixo d'água. E foi emocionante, emocionante.